É um prazer estar aqui com vocês. Tenho uma palavra para o seu coração. E o que eu vou estar trazendo para vocês. Eu tive um tempo na minha vida que eu aprendi com esse profeta como sair de algumas situações que parece que não existe saída. E eu quero compartilhar com vocês a respeito do profeta Jeremias. Eu não tenho tempo para dar um testemunho aqui do que Deus fez na minha vida relacionado ao meu casamento. Eu creio que alguns aqui conhecem a minha história um pouco, mas eu vou levar vocês a um texto aqui que foi onde Deus mudou a minha história, e eu pude celebrar o que eu mais busquei em Deus e parecia que nunca ia acontecer, que era a conversão da minha esposa, que era líder da igreja católica. Não tenho nada contra a igreja católica, mas ela era ministra da Eucaristia da igreja católica, e ela deixou claro para mim que ela nunca ia sair da igreja católica para me acompanhar no meu ministério, porque quando nós nos casamos, eu não era convertido, eu não era nada, e aí ela permaneceu firme na fé que ela tinha. E aí, nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, o Espírito Santo trabalhou meu coração, e a minha vida foi transformada, amém? Então, vamos lá. Se você está com sua Bíblia aí, seu aplicativo, não sei, você pode abrir comigo em Lamentações de Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 17. E eu quero dizer para vocês que o que eu vou estar dizendo aqui é a respeito de um princípio que é um fundamento na vida de toda a raça humana. Só que às vezes a gente não percebe essas coisas. Como o meu caso, eu já era pastor, pregava, e eu estava querendo resolver uma situação dentro do meu conhecimento, dentro da unção de Deus na minha vida, no poder da oração, que eu sei que tem poder, mas eu não passava nunca pela minha cabeça que a minha história ia mudar o dia que o Espírito Santo me levou nesse texto e me mostrou qual que teria que ser a minha postura. Então eu quero ler com vocês Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 17. Já está ali na minha frente, ali, não precisa nem de abrir aqui. Diz assim: afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja felicidade. Paz. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão. No caso ali eu vou substituir: a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Só até aí. Pai querido, em nome de Jesus, o que eu quero aqui hoje é que esta igreja possa ouvir do teu Espírito que um dia o teu Espírito tratou no meu coração. Eu não sei, Pai, se aqui existe alguém vivendo uma situação muito difícil, e o Senhor bem sabe a minha dor e o meu sofrimento. Durante todos
todos aqueles anos, que eu saía de casa, deixava a minha esposa, outra hora a gente saía quase no mesmo horário, eu para uma igreja, ela para outra, e assim foram muitos anos, até que o teu Espírito tratou comigo, e esse mesmo Espírito, eu creio que vai tratar com toda essa igreja aqui, Pai, esta família reunida neste lugar. Eu oro, crendo nisso, no poder do nome de Jesus, que o Senhor possa usar da minha vida, para que eles recebam do Senhor, o que nesta noite já está preparado, uma mesa para todos nós, para que possamos nos alimentar do que o Senhor tem para esta noite neste lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse para vocês, em um momento de muita dor e desapontamento, eu vou ser sincero, com Deus, porque as pessoas eu tinha certeza que não poderia fazer nada em prol da minha vida, mas parecia que Deus travou o céu, e nada acontecia, e de repente, um dia eu no monte, eu simplesmente deitei no meio do mato, com os olhos virados para o céu, eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu não tenho mais nada do que eu conheço, que eu posso fazer, para o Senhor mudar a minha história, para o Senhor fazer alguma coisa, para que a minha esposa se converta. Na mesma hora, eu senti no meu espírito, o Espírito Santo falando comigo: não faça nada, deixa que eu faço. Até agora você tentou fazer, é por isso que ainda não deu certo. E eu desci, e a partir daquele dia, eu parei de lutar com minhas próprias forças, eu parei de usar a Bíblia, e textos específicos com relação a uma vida conjugal, porque eu fazia isso e ela ficava mais nervosa ainda comigo. Então esse texto aqui nos mostra um homem de Deus, esse profeta, e Deus deu para ele uma missão dificílima, e ele, em obediência a Deus, ele fez tudo que Deus mandou fazer, o profeta fez. Só que o desapontamento dele estava tão grande, que o texto que nós lembramos, ele disse: a minha alma está abatida, a minha esperança já morreu. Eu estava mais ou menos desse jeito. Isso é um perigo muito grande na vida de um cristão, porque pode te arrastar para o mundão de onde eu tinha saído. Então o profeta, ele foi muito sincero. Eu quero falar com você uma coisa: às vezes a gente ouve muito de muitos cristãos, a pessoa está assim, assado, uma questão assim, e fala assim: misericórdia, e a maioria das pessoas não tem ideia do que a misericórdia é para a vida delas. Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A misericórdia é um princípio fundamental de Deus, para que você construa toda a sua vida, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Se nós pensarmos como um dia eu pensei, como o profeta Jeremias também pensou, você vai ser um fracasso, porque a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, e você tem que entender isso como fundamento. Não é uma frase que os crentes... Eu tenho um amigo meu que é pastor, e esse meu amigo, toda vez que ele fica assim, espantado com algum acontecimento, seja na política, seja em qualquer área, a primeira palavra que sai da boca dele é misericórdia. Eu escuto ele dizer isso o tempo todo, para tudo que acontece. Isso não é apenas para a gente ficar expressando
por causa de algumas situações que você vê e não concorda, por causa de alguma situação dentro da sua casa. Isso tem que estar aqui o tempo todo, queridos. Quando o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre esse texto, eu li o livro do profeta Jeremias todinho. E às vezes a gente não entende, porque a pessoa, quando ele é sincero diante de Deus, ele ora com sinceridade, porque o seu coração está cheio daquilo mesmo que você está querendo dizer para Deus. Ele foi sincero. Ele foi sincero. O que o profeta Jeremias entendia como esperança, acabou para ele. Aí ele simplesmente se isolou. E ele disse assim: o que eu faço agora? Às vezes tem pessoas aqui pensando: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço. O profeta estava assim. Eu vivi assim. Sabe quantos anos eu fiquei nessa luta? 10 anos. Eu tenho amigos pastores, e alguns deles, pensando que estava até me ajudando, quando a gente se encontrava em algum evento, em algum lugar, alguns vinham ao pastor Nilson: esta semana eu lembrei de você. E ao invés de me ajudar, eles me colocavam mais para baixo, porque falavam assim: eu tenho tanta pena de você, porque eu nem sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Pensando que está me ajudando, mas eu estou orando. Gente, você acha que isso, para quem está vivendo igual isso, vai falar com Jeremias do jeito que está? Fica assim: não, você é homem de Deus, eu vou orar para você. Vai falar com ele para você ver. Não vai ajudar em nada não, irmão. Tudo que você precisa, em qualquer situação na sua vida, você vai encontrar nas promessas de Deus, que estão na palavra dEle. Pessoas ficam falando assim: tadinho, você tem que passear, você tem que... Esquece isso. É a palavra de Deus que vai trazer para você, dentro das promessas que Deus tem, que são muitas, e você vai ser alcançado por algumas das promessas. E no caso do profeta Jeremias, ele fez essa descoberta. Ele fez essa descoberta. Tamanho era o desapontamento dele, que é exatamente isso que ele disse para Deus com sinceridade. Depois desse dia, toda a oração minha é muito sincera diante de Deus. Tem algumas coisas que eu não gosto de comer. Eu não gosto. Mesmo se eu tiver com muita vontade de comer, eu procuro comer outra coisa. E entre elas tem canjiquinha. Eu não como canjiquinha, porque a quantidade de canjiquinha que eu já comi na minha vida é suficiente para nunca mais comer. E às vezes na igreja alguém vira: pastor Nilson, vai lá em casa, vou fazer uma canjiquinha. Eu falei: não faz para mim. Eu vou na sua casa, você faz a canjiquinha e come. Para mim você faz outra coisa, qualquer outra coisa, menos canjiquinha. Sincero. E falo: Deus, não deixa ninguém me convidar para comer canjiquinha, que eu vou ter que falar que não vou comer. E não vai ficar legal para mim. Então se me chamar para comer, me dá qualquer coisa, menos canjiquinha. Menos canjiquinha. Sinceridade. Deus sabe que eu não gosto, Deus sabe que eu não como. Aí eu vou ficar lá e falar assim: não, para agradar o irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Porque Deus gosta disso. Ele te conhece, não adianta você ficar falando: tudo bem, não sei o que, depois sai. Tô doido, senhor, não gosto desse trem. Vai dirigindo e reclamando. Agora eu vou deixar de comer lá em casa e ia fazer isso. Vai ir lá comer canjiquinha com costelinha. Pô, o que for a canjiquinha. Para mim não dá, não desce. Então é isso que Deus aprova em nós. A verdadeira esperança, ela não pode ser fundamentada em expectativas. Querido, há muito tempo eu não uso essa palavra, nem para incentivar ninguém. Você tem que gerar uma expectativa melhor. Eu não uso isso, porque a expectativa não é de Deus para nós.
Toda expectativa é algo que pode ser e pode não ser na sua vida. Expectativa é algo que será. Esperança é algo que já é. Então você não tem que ter expectativa. O ano está chegando o final de ano. Tem gente que está aí cheio de expectativa, vai se frustrar. Muitas das suas expectativas não vai dar em nada. Eu garanto para você que não vai dar em nada. Aí você vai ficar, poxa, mas eu orei, eu jejuei lá na igreja, tem uma menina que queria casar demais. Ela achava que já estava meia velha e queria casar. E queria casar, e queria casar. Aí ela falou assim, meu Deus, eu tinha tanta expectativa que esse ano, pastor, eu teria casado, o ano já está acabando, eu não sei o quê. Até o dia que eu falei para ela, o dia que você parar de ficar fazendo expectativa, atrás de expectativa, vai aparecer uma pessoa que Deus vai fazer te encontrar. Pessoa para relacionamento na sua vida é encontrado. É você, não precisa procurar não. Ela te encontra. É um encontro onde os dois se dão bem. O que aconteceu comigo com a Cristina, apesar de ter dado uma luta danada para essa mulher converter. Então, queridos, esse texto mudou minha história. Então, o que se faz quando a esperança acaba? O que eu tive que fazer? Porque eu ficava correndo atrás. Eu corria atrás. Vocês não imaginam as coisas que eu já fiz. Eu já peguei o material dessa mulher, dela trabalhar na igreja dela. Ela era ministra da Eucaristia. Quando o padre faltava, ela que fazia os negócios. Ela visitava, ela ia de gente que morreu, ela ia para os doentes, ela era ministra da Eucaristia. Quem já foi católico ou sabe o que é esse cargo dentro de uma igreja católica. Quando ela não estava, o padre não estava, ela resolvia as paradas. Deus é tão bom. E a misericórdia dele é a razão. Eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Vocês não imaginam o que passou pela minha cabeça por causa dessa situação. Eu não queria largar ela não, pelo contrário, eu sofria demais, porque eu não queria caminhar, eu não queria largar. Mas eu olhava, mas como é que vai ficar esse negócio, Deus? Eu não queria. Eu amo minha mulher, eu amo essa menina. Não tem jeito. Falei assim, se eu largar ela, tá aí que eu morro mesmo, aí tá lascado. Eu largo ela, eu saio de igreja, não quer saber de pastor, nada. Via tanta coisa na minha ideia. Sabe por quê? Porque crente, servo de Deus, não pode viver de lembrança. Sabia disso? As suas lembranças te matam, se você não souber lidar com elas. O que o profeta Jeremias fez? Se vocês prestarem atenção, isso foi o que me salvou. Ele disse assim, a minha esperança morreu, eu já não tenho mais nada, eu não sei o que eu faço mais. Então agora eu vou trazer a memória. O que é lembrança? Lembrança é registro de fatos reais acontecidos na sua vida. Não tem jeito de apagar e não tem jeito de esquecer. E o que é a memória? Eu precisei descobrir esses negócios para me sarar, para me ter vitória. Memória não é a mesma coisa que lembrança. Memória é o poder de identificar entre as suas lembranças registradas aquilo que não te traz sofrimento, te alegra, te anima. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. E olha que eu não sou estudado, eu não sou formado em psicologia, eu não tenho nada disso não. É só revelação de Deus mesmo. E eu fiquei pensando, mas ele fez isso. Ele sentou e ele falou assim, bom, o que eu entendia de esperança acabou. Então agora a única coisa que me resta é trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. A verdadeira
esperança. Qual foi a descoberta? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Ele diz: minha alma está abatida, eu já não estou valendo mais nada, eu já estou lascado. Então, eu vou buscar. Agora, a sua memória só funciona se você decidir que vai colocar em prática a sua memória. Enquanto você ficar cheio de lembrança, e só lembrança ruim é que causa esse monte de TI. Deve ter psicólogo aqui, eu sei que tem alguns psicólogos por aqui. Todo o problema de uma pessoa que precisa passar por psicólogo é lembrança. Fica lembrando que o marido bateu, que o marido foi embora, que foi traído, não sei o quê. Aí fica doente, fica ansioso, fica depressivo, fica violento. É um monte de coisa. Lembranças. A memória, ela tem a capacidade de identificar aquilo que é bom, que você viveu. Eu duvido uma pessoa, com a idade que eu tenho, 68 anos, vou fazer 69 no mês de janeiro agora. Eu duvido que não tem momento bom na vida. Para que você vai lembrar de coisa ruim? Não tem jeito de apagar não, o trem vem. Mas você pega e usa a sua memória, decide, eu vou trazer na minha memória aquilo que não vai fazer eu sofrer, vai acabar com esse sofrimento, e começa a exercitar a sua memória. E não é pensamento positivo que eu estou falando aqui não. Eu estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria são as misericórdias de Deus. É a Bíblia que diz. Tudo na sua vida, que te faz bem, é por causa da misericórdia de Deus. Não é outra coisa, queridos. É a misericórdia. Tem gente que acha. Eu lá na minha igreja, eu tenho uma irmã, eu gosto muito de conversar com ela, é gente boa demais, trabalha lá. Às vezes eu chego lá, ela fala assim: oi pastor. Ela fala assim: pastor, mas eu tenho uma fé em Deus. Para ela, fé é um negócio que você vai, pega e põe aqui dentro e pronto. Não, eu tenho fé. A verdadeira fé, com resultados, ela está toda alicerçada na misericórdia de Deus. Todo milagre que você vê acontecer é por causa da misericórdia de Deus. Porque é ela que é a nossa verdadeira sustentação de vida. É a misericórdia. Isso salvou minha vida. Isso salvou minha esposa, salvou mesmo, no sentido de salvação mesmo. Foi a misericórdia de Deus. Ele fala assim: as misericórdias. No texto está claro, está no plural. Mas isso é um princípio. Princípio é princípio, não princípios. Tem vários. Mas, quando fala assim, ele fala assim: as misericórdias do Senhor, que são, né, as razões de não sermos. Porque em cada momento que você vive, que você está sofrendo, que o tempo está pegando para o seu lado mesmo, de verdade, a única saída que você tem é trazer a memória as misericórdias de Deus. Como você faz isso? É o único momento que um verdadeiro cristão pode ir no passado. Sabia? Tirando disso, você não tem que estar olhando para trás, você tem que olhar para frente e seguir como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz assim: eu sigo e avanço em direção a tudo aquilo que está adiante de mim. Beleza, é a sua jornada. Mas quando você está lascado, quando você está desapontado, quando você está sofrendo, você tem que olhar para trás, mas no sentido de exercitar sua memória e trazer para o seu hoje, para o momento, a misericórdia de Deus para você. Tudo que de Deus você já experimentou, que te fez muito bem, é o que você traz. E aí essas lembranças do cão desaparecem da sua vida. É isso. Eu quero finalizar com vocês aqui, eu quero concluir. Eu quero lembrar vocês de algumas coisinhas. Às vezes eu fico assim, eu sou bem esquisito, sabe? Então no início da minha conversão,
Eu evoluí rápido na igreja, eu entrei na igreja, também eu fui sincero com Deus, eu falei, Deus, eu estava lá no mundão lá, todo mundo gostava de mim, todo lugar que eu ia, todo mundo falava, o Nilson chegou, não sei o que, você tem que vir, e na igreja eu não quero ficar aquele cara lá, pastel no meio dos outros não, se não for para me fazer nada lá, eu confesso para o senhor que onde eu estou não está ruim não, eu gostava de jogar uma bolinha, os caras iam lá em casa, me pegavam de carro, viajavam, ia jogar tudo quanto é canto aqui, e até me oferecia um troquinho, rapaz, eu gostava daquela vida. Aí Deus foi me cercando, eu tive que virar crente. Aí eu cheguei na igreja da minha mãe, olhei aquele povo tudo parado, ninguém fazia nada, falei, meu Deus do céu, dá final de semana, esse povo, aí vem para a igreja, senta, canta, a hora vai embora, vai embora, falei, eu não estou gostando desse trem não. Aí Deus foi, por causa da misericórdia dele, veio um pastor de Belo Horizonte para trabalhar na igreja que eu tinha convertido, estava lá. Aí eu conversando com ele, um dia eu abri o coração e falei, rapaz, isso é fácil de resolver, ué. Fez uns torneios aí das igrejas, a igreja tinha muita igreja aqui na cidade, na época tinha 14, fez um torneio interno de futebol de salão. Gente, eu fui no céu, falei, mas crente, pode, rapaz, isso não tem nada disso não. É porque ninguém mexe com isso, você não pode importar que os caras é ruim. Eu falei, não, mas vamos brincar. Gente, eu fiquei feliz demais. Falei, gente, aqui está no lugar certo. Agora eu estou gostando desse lugar. Misericórdia de Deus. Trouxe o cara lá de Belo Horizonte. Ele veio e ficou aqui só até eu firmar, fazer teologia e foi embora. É Deus ou não é? Quase que eu saio da igreja. Quase que eu vou embora. Então, Deus, sabe qual que é o nosso problema, igreja? Principalmente de crente, estou falando de mim também, a gente acha que a gente tem que basear a nossa vida nos acertos. A pessoa pensa, eu vou fazer tudo certinho, vou procurar uma menina certa, uma menina certa, vou casar com a mulher certa, eu vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou ter um emprego certo, e tudo certo. Não se engane com isso. Não se engane, sabe por quê? O jardim do Éden tinha alguma coisa de errado que Deus fez lá para colocar Adão e Eva? Lá era tudo certo, tudo perfeito. Aí você pode falar, mas tinha uma árvore lá que não podia comer. Não é que não podia, tanto podia que eles comeram. A orientação é que não comesse, mas não era proibido comer não. Se Deus colocasse um troço lá para proibir, aí Deus estava pisando na bola. Deus estava lá e ele falou assim, não come, porque eu digo que comer, vai acontecer isso. Então, foi uma orientação, não foi uma proibição. Por isso que eles comeram. Mas quem fez essa cagada toda lá com o pessoal? Satanás. Porque você sabe quem é que quer que você fica nessa onda aí, de que se você fizer tudo certo, tudo certinho, você não vai sofrer, você não vai ter problema, os seus filhos vão ser uma maravilha, seu emprego você não vai ter problema, você não vai atrasar uma promissão. Que bobeira, rapaz! Tira isso da cabeça. No jardim era tudo certo, e o pecado entrou lá e acabou com tudo. O diabo é que colocou isso na cabeça da gente. Se você fizer, você está doido, o seu problema é que você está dando uns... Não, faz assim, se você fizer tudo certinho, dá tudo certo, você vai ser igual a Deus mesmo. Foi na onda, se lascou. Deus não quer que você seja um anjo aqui na terra, não. Deus quer que você seja alguém que conhece Ele, que avança em conhecer Deus, o mais íntimo que você puder ser dele. É isso que Deus quer de nós. Porque eu duvido que você vai cair numa situação que eu caí, do que o profeta Jeremias caiu. Quando ele disse, eu vou trazer, meu Deus só queria que o profeta conhecesse ele. Sabe por quê? Porque o profeta estava se baseando no acerto e nos erros. Porque ele tinha poder de Deus, que ele era profeta, ele foi obediente em tudo, ele fez tudo que Deus mandou, e deu tudo errado. Se você ler o livro todo, você vai ver, o cara estava arruinado. Aí isso aí é que arrebentou com ele, sabe por quê? Porque você não pode fundamentar a sua vida nos seus acertos e erros.
mas nas promessas que Deus tem para você. Vai para a Bíblia, meu irmão. Aí a pessoa fala assim, está dando tudo errado, porque ela também, o que você fez? Você fez tudo errado, casou com a mulher errada, só que teve filho no momento errado. Tem gente que fala assim, para que você foi ter filho agora? Um momento difícil desse, olha a crise, não tem emprego, não faz isso, não faz aquilo, não é hora. Você nunca vai ser bem-sucedido baseado nos seus acertos ou nos seus erros. Isso é conversa de Satanás, mentira do diabo. No jardim do Éden deu errado, num lugar onde era tudo certo. Se a gente for olhar assim, Deus então pisou na bola. Como é que Jesus nasceu? Como é que estava a situação quando Deus falou assim, pá, agora, meu filho vai nascer. Vou mandar ele para a terra, vai nascer lá na terra agora, no mundão. Como é que estava, meu irmão? Politicamente, o povo, a nação lascada, ele foi logo nascer do povo judeu. Por que não foi romano? Que estava no poder do trem todo. Aí Deus falou, não, ele vai nascer agora. Aí encontrou a Maria lá, a Marinha, tadinha. Estava lá, noiva. Entra numa situação difícil pra caramba. Você vai engravidar. Eu falo, mas como? Não tem jeito. Olha o que Deus fez. Num tempo difícil. Tudo, perseguição, politicamente, espiritualmente, era uma idolatria danada, uma confusão. Deus fala, agora que meu filho vai nascer. Se a gente fosse basear as coisas certas, para dar certo, tem que ser no momento onde está tudo por cima. Jesus não tinha nascido naquele tempo. A mulher vai lá, 9 meses, quando estava perto de ganhar, um palhaço de um governador lá não sei da onde, inventa um censo. A mulher sai quase ganhando neném em cima de um jumento, e aqui tem batendo, imagina, tanto que aquela mulherzinha sofreu, gente, vai para lá. Chega no lugar, não tinha hospedagem. Você sabe o que é uma estrebaria? Principalmente quando o dono dela é porcão, é lambão, não limpa direito. Entra num que você vai ver o tanto que fede. Eu morei em roça, lugar que fica cavalo, porco misturado. Entra lá, passa uma noite lá para você ver se é bom, que é cheio de desgramado de ruim. Mijo, cocô de boi, de vaca. O trem é catinguento, urina de cavalo fede, igual carniça. Foi onde o menino nasceu. Isso era tempo de menino nascer, um filho de Deus nascer num tempo daquele, num lugar daquele. Estava tudo errado. Mas o que deu? Deu tudo certo, tanto que vocês estão aqui adorando, louvando e exaltando o nome do Pai. Deu tudo certo. Então não fique fundamentando a sua vida, alicerçando sua vida nos erros ou até mesmo nos acertos. Eu fui pregar naquele presídio lá, com o meu amigo pastor Jeremias. Ele me fez minha cabeça de tal jeito que eu fui 2 vezes. Falei, ô Jeremias, não me chama mais que eu não vou mais não. Esse ambiente aí não é para mim não. Ele falou, não pastor, você é bom no negócio. Eu falei, não. Fui 2 vezes. Eu conversei com um presidiário lá. Filho de um pastor assembleano. Desviado. Uns 9 assassinatos nas costas. Chefe de tráfico de drogas, não sei mais o que. Aí ele falou comigo assim, eu conheço a palavra, pastor. Eu não sei o que aconteceu comigo. E eu falei com ele, eu sei. Ele falou assim, mas por que aconteceu isso comigo? Você simplesmente fundamentou sua vida em coisas. E não naquilo que você conhece. Você desconhece a palavra, por que você deixou que a sua vida e você mesmo foi construindo a sua vida, evoluindo na vida, com coisas que não têm valor. Não tem tempo para falar nisso para vocês, valor e preço. Tem gente que vive falando que está pagando preço. Quem paga preço, paga com a vida. Se você pagou preço para alguma coisa, você não estava nem aqui falando que pagou preço, você já tinha ido, você já era. Porque o preço da gente estar aqui, Jesus pagou e pagou com vida. Ele morreu, ressuscitou e está com o Pai. Mas ele teve que morrer para pagar o preço. Quem é que morre para pagar preço de salvação de filho, de sei o quê, para marido? Ninguém. Eu não tenho tempo, não vou mexer com isso agora.
Senão vai ficar mais difícil para vocês ainda entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas então, ouça bem uma coisa, para me terminar aqui e devolver a palavra. Preste atenção, eu vou pregar num outro lugar ainda. Olha só, um dia, Deus fez uma promessa para Abraão. Vocês conhecem a história. Aí passou uma porrada de tempo, a promessa se cumpre. Abraão achou que estava demorando tanto que ele tentou ajudar e arrumou um outro filho com H, escravo, vou aquela confusão. Mas Deus cumpriu a promessa. Agora você imagina bem, o menino nasce, o menino cresce, aí de repente Deus fala, sacrifica ele para mim. Que Deus é esse? Demorou tanto para dar o menino, quando o menino cresce, ele quer o menino de volta. Sabe por quê que você não vê Abraão em momento algum lamentando, reclamando, mas Senhor, dobrar o joelho, pedir a igreja toda, ô irmãos, ora aí que eu estou numa situação difícil, mas não para nem falar o que é, senão o povo desvia tudo. É porque Deus me deu, agora está tomando. O povo vai ficar, uai, então que Deus é esse? Ele ficou com aquilo dentro dele, nem a mulher dele ficou sabendo da história direito. Nem ela. Sabe por quê que ele foi lá para o monte e na hora, a coisa mudou? Porque Abraão, ele cria na misericórdia de Deus na vida dele. Toda vez que o menino perguntar, o que ele fala? Não preocupa não, Deus proverá, Deus vai fazer alguma coisa. Ele estava seguro da misericórdia. É isso que a gente tem que viver, irmão, todo dia. E tem uma coisa, é todo dia, porque se renova toda manhã, pega todo dia e sai para a sua jornada. O dia que você der bobeira, você está lascado. É todo dia. E o que Deus tem para você hoje vai terminar meia-noite. Amanhã cedo vai ter tudo que você vai precisar para a segundona. Sabia disso? Se você ficar querendo economizar hoje para usar amanhã, vai apodrecer, igual os maná lá no deserto. Porque isso é para preguiçoso. Colocar no congelador, né? Colocar aqui no congelador não estraga. Mas o maná apodrecia. Quem guardava, apodrecia. Toda manhã tinha que sair e pegar. E outra coisa, o trem caía de madrugada, porque tem gente que levanta cedo com as galinhas, né? Mas os que levantam cedo achavam, e quem ia mais tarde, os que dormem até mais tarde, também achavam o dele. Mas quando vencia o dia, se guardasse, apodrecia. O que é isso, irmãos? Eu sei que tem a maioria dessas pessoas que devem ser casados, tem seu cônjuge, tem seus filhos. Todos os dias Deus tem o necessário para que a sua família vença aquele dia. Não fica guardando nada para daqui. Tem gente fazendo projeto para o ano 2026, é 365 dias. Quando chegar no primeiro mês do ano, já apodreceu tudo. Porque as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Toda manhã você pega o que é seu e sai e usa. Faz isso. Abraão acreditou na misericórdia de Deus. Quer outro? Você conhece a história do rei Salomão? Quando ele assumiu o trono, ele disse assim, orou e falou assim, me dê sabedoria para mim poder cuidar desse povo. Agora me fala uma coisa, a primeira questão que ele foi resolver, o que aquele cara doido fez? Duas mulheres brigando, porque um menino morreu, então as duas falaram, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Ele falou, me dá uma espada aí. Isso é certo? Vamos dividir o menino no meio. O que tem de certo num negócio desse? Que rei doido é esse? Cortar um menino no meio e dar um pedaço para cada mãe. Você fala, eu vou partir essas mulheres no meio, aí eu aceitava, mas o menino, sabe por que ele, pelo Espírito ele fez isso? Porque ele tinha certeza da misericórdia de Deus para com aquela criança. Ele sabia que não ia precisar fazer aquilo. E aí fez. Eu não sei vocês, os milagres que eu vejo na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Sabe aquela viúva que procurou o profeta Eliseu? E disse, a minha casa não tem nada. Olha aqui. O cara virar e falar assim,
Mas não tem nada, não. Tem um tiquitinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ele falou, então pronto, pode ir. Então, em que ele acreditou? Na misericórdia de Deus. Vai, fecha a porta, faz isso, faz isso. Os caras tinham o conhecimento que tem faltado nos crentes, em nós. Você fica aí apavorado por causa de pouca coisa. A misericórdia de Deus, ela é para você. A sua vida, você não vai ser destruído se você crer na misericórdia de Deus. Eu deixo essa palavra no seu coração. E se tiver alguém aqui que está sofrendo, presta atenção no que eu vou dizer. Por causa desses conflitos, dessa tristeza, desses negócios que parece que nunca vai te largar. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus, deixa eu orar para você. Eu venci isso. Eu estava prestes a fazer doideira. Teve uma época aí que eu, pastor Emerson, mais uns 4 pastores, a gente orava a semana inteira, quando começou o pastor se suicidando. Vocês lembram? Em um mês morreu uns 4 ou 5, num mês só, e continuou morrendo. O pastor Emerson falou assim, pastor Nilson, a gente tem que orar para isso, não tem condição, esses homens conhecem a palavra de Deus. E nós começamos a orar. Tem quanto tempo você não veio falar que o pastor suicidou? A misericórdia de Deus fez com que a gente orasse, intercedesse. Porque não dá para aceitar uns negócios desses. Não dá. Então, se tiver alguém aqui, não vou nem te chamar aqui na frente, você pode ficar em pé aí mesmo. Pode levantar. Você está enfrentando luta. E você já fez de tudo, você acha, porque não é na sua força. Não é o dinheiro que você tem que vai resolver. Você precisa crer que a misericórdia de Deus é a razão que você precisa. Abrace isso hoje. E vá para casa. E você será vitoriosa. A sua vitória vai ser uma realidade. E se você consegue, arranca agora da sua mente essas lembranças ruins. E põe a sua memória para funcionar nas coisas boas que Deus fez. Sabe por que você está aqui? Porque Deus é Deus de misericórdia. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus é o Deus da misericórdia. É ela que mudou a nossa história. E a fidelidade de Deus está escrito lá. Ela dura para sempre. Deus é fiel. Deus não falha, querido. Às vezes Deus quer que você entenda algumas coisas, que você compreenda algumas coisas. Parece que está demorando, mas não está. Vai acontecer. É só você crer. Coloca a mão na altura do seu coração, você que está em pé. Querido Deus, em nome de Jesus. Um dia o Senhor mudou minha história. Eu tenho uma esposa que vai comigo hoje em todos os lugares que eu vou para pregar. Eu tenho uma esposa hoje, Pai, que ela é verdadeiramente, que a Tua palavra diz que uma esposa é na vida de um casal. Ela é minha auxiliadora, ela me ajuda, Pai. Ela me ajuda. E aí estão essas pessoas. Pessoas que estão, meu Deus, talvez vivendo situações até pior do que eu vivi durante 10 anos. E o Senhor mudou a minha história. E a Tua fidelidade, ela dura, Pai. Ela dura para sempre. Então não está demorando não, porque ela dura para sempre, para sempre. Entendemos isso hoje, Pai. Que todos sejam alcançados pela Tua grande misericórdia. Esse princípio fundamental, que é a misericórdia, alinhada à Tua fidelidade, eu apresento essas vidas que estão de pé, e eu declaro, Pai, o desapontamento pode ser grande, o desapontamento pode estar tirando o sono, Pai, pode estar trazendo pensamentos tolos na vida dessas pessoas, como aconteceu comigo, mas em nome de Jesus, aqui agora, eu os declaro, Pai, envolvidos pela Tua misericórdia, e na vida deles, não vão ser consumidos em nenhuma área, para desespero de Satanás, e para a glória do Teu nome. É a minha oração. Eu declaro essa vitória, em o nome de Jesus, para esta igreja, para a liderança desta igreja, para todos os Teus filhos,
em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.